Graça e paz, minhas queridas de Jesus Cristo. Hoje, mais uma vez, para a glória de Deus, estamos aqui para o nosso 9º estudo. Isso mesmo, nós estamos caminhando para a reta final aí do nosso estudo deste propósito, vindo do coração de Deus, aprendendo com as mulheres da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre uma mulher, sobre uma história que também não deixa de ser como as outras, uma história mais do que especial. Hoje nós vamos falar de Joquebede. Mas afinal, você sabe quem foi Joquebede na Bíblia? Não? Então vem comigo para a gente saber e conhecer essa história juntinhos. Em Êxodo, no capítulo 1, no versículo 8, você vai ler comigo que no Egito havia um rei que não conhecia o Deus de Israel. E este rei, ele viu que o povo de Israel era um povo numeroso, um povo forte. Pensou que em caso de uma guerra, o povo israelita poderia se juntar e batalhar contra ele. Então o que ele faz? Ele começa a maltratar aquele povo, fazendo com que eles fossem judiados, fazendo com que eles fossem escravos, redobrando ali todo o trabalho que havia sobre suas mãos. No versículo 12, você vai ler comigo que quanto mais os egípcios maltratavam o povo israelita, mais eles se multiplicavam. Então o rei vê que isso não estava funcionando. E o que ele faz? Ele chama 2 parteiras, Sifrá e Puá. Essas parteiras, elas eram responsáveis por fazer o parto de todas as mulheres que estavam grávidas para terem os seus filhos ali. Então aquele rei, ele chama essas mulheres e ordena a elas que quando elas fossem fazer o parto das mulheres israelitas e elas vissem que a criança era do sexo masculino, era para elas matar. E se fosse do sexo feminino, era para deixar viver. Mas no verso 17, está escrito que as parteiras temiam a Deus. Elas eram tementes ao Deus de Israel. E aí elas não cumpriram a ordem do rei, de Faraó. E mais uma vez o rei viu que não estava funcionando o plano que ele havia feito, em que as parteiras não estavam matando as crianças. Então ele chama as parteiras e fala para ela por que elas não estavam obedecendo a ordem, por que elas não estavam matando os meninos. E as parteiras, com estratégia, dizem assim a Faraó que as mulheres israelitas não eram como as mulheres egípcias, que quando elas chegavam para fazer o parto, as mulheres já haviam tido ali a criança, o bebê já havia nascido e não dava tempo delas fazerem mais nada. E o rei então tem uma terceira ideia, onde ele vê ali que é a única coisa que pode funcionar. E você vai ver comigo no versículo 22, que ele dá uma ordem que todo o menino, todo bebê do sexo masculino, que tivesse até 2 anos, fosse jogado no rio Nilo como alimento dos crocodilos. E no capítulo 2, já vai nos falar sobre o nascimento de um menino. Mas não era qualquer menino, era um bebê diferente. Uma mulher da tribo de Levi, ela dá à luz a essa criança. O nome dela não é citado no capítulo 2, mas o nome dessa mulher é Joquebede. E Joquebede, que ela dá à luz a esse bebê num período de muita pressão. E quando o menino nasce, ela vê que era um menino maravilhoso, um menino bonito. Então, nós precisamos entender em que época esta criança nasce. Sabendo que a ordem era jogar todo o menino de sexo masculino ao rio, essa mulher, pela fé, porque lá em Hebreus 11:20 vai dizer que pela fé Joquebede criou seu filho e o escondeu e o reservou em vida por 3 meses. 3 meses ela conseguiu esconder um bebê. Veja que fé teve essa mulher. Depois de 3 meses que ela não pôde mais esconder a criança, ela tem uma atitude, e essa atitude é de mais fé ainda.
porque ela era uma mulher temente a Deus. Ela cria no Senhor. E ali, orando ao Senhor, ela teve essa atitude confiando em Deus. A palavra de Deus diz que ela pega juncos e ela trança para fazer um cesto. E ali ela tapa todos os buracos com piche e betume para que não entre água. Então ela coloca o menino dentro desse cesto, vai até a beira do rio, crendo que Deus daria o caminho certo àquela criança, que aquela criança não era uma criança apenas, mas sim uma promessa, algo especial que Deus tinha. Joquebede também tinha uma filha menina chamada Miriam. E Miriam estava com a sua mãe, e ali a sua mãe lhe dá uma ordem para que acompanhe da beira do rio o cesto que era levado pela correnteza, para ver o que iria acontecer com aquele bebê. E assim Miriam fez. Ela foi caminhando à beira do rio, olhando aonde a correnteza estava levando aquela criança. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ali está a filha de Faraó se banhando à beira do rio, juntamente com as suas concubinas, com as suas empregadas. Então aquela mulher, a filha de Faraó, ela dá uma ordem para que a sua empregada pudesse trazer ali o que estava sendo levado pela correnteza, que era o cesto. E aquela mulher, ela traz o cesto. A filha de Faraó pega aquele cesto e abre, e vê que dentro estava um menino. E ali ela abre e sente pena, sente piedade daquela criança e se apaixona por aquele menino tão bonito, que era um menino que tinha um brilho diferente. Tudo o plano do Senhor, não é verdade? Então, ali Miriam, na beira do rio, olhando, observando, vê que a filha de Faraó pega aquela criança. E ali aquela mulher começa a se perguntar: como vou criá-lo? Porque vou pegá-lo para mim. E a Miriam diz assim para ela: Senhora, a senhora quer que eu chame uma ama para amamentar esta criança? E a filha de Faraó diz: sim, eu quero. Procure alguém para alimentar esta criança, porque vou ficar com ele para mim. No verso 8 está escrito que Miriam oferece ali a sua própria mãe, ou seja, a mãe daquela criança, porque a filha de Faraó não sabia, mas Deus sabia. E Joquebede, naquele momento, foi avisada por Miriam que a filha de Faraó havia pego o menino e que estava atrás de uma mãe, de uma ama, para alimentar, para amamentar o seu filho. Joquebede, chegando ali, a filha de Faraó diz para ela: eu pagarei um salário para que você cuide dele, crie ele para mim, amamente ele. Veja que Joquebede recebe Moisés para os seus braços de volta e ainda recebe um salário por isso. Ela cria aquela criança até grande e ela leva de volta a filha de Faraó. E a filha de Faraó lhe dá um nome e diz: chamarei de Moisés, porque da água o tirei. E aí, o que você achou dessa história? Agora que você sabe quem é Joquebede, eu pergunto a você: o que temos a aprender com essa mulher? O que temos a aprender com essa história de fé? Você vê comigo que Joquebede foi uma mulher de extrema fé. Ela teve que tomar decisões que mudariam a sua vida e salvaria não somente o seu filho, mas o futuro de um povo a qual Deus havia designado um propósito para a salvação, para a libertação do povo do Egito. Veja comigo que Joquebede, ela guarda a bênção. Quando a palavra de Deus vai dizer que aquela criança nasce e a mãe e o pai vê que aquela criança era uma criança especial, uma criança formosa, uma criança bonita, eles conseguiram entender que aquele menino não era apenas um filho, mas era ali uma criança a qual tinha um propósito determinado por Deus. Eles entenderam que aquele filho era uma bênção de Deus para a vida deles. Então,
eles guardaram a bênção. Veja comigo que a palavra do Senhor diz que eles conservaram, eles esconderam a bênção do Senhor, eles conservaram aquela criança escondida ali por 3 meses. O que eu aprendo aqui? Que tem milagres que nós recebemos da parte do nosso Deus, que não temos que sair falando para todo mundo. Há milagres que nós temos que conservar para nós, para nossa casa. Há milagres que nós temos que guardar para nós. Eu quero que você entenda que tem pessoas que recebem algo da parte de Deus e já sai falando para todo mundo. E aí vem as setas do inimigo, vem os levantes do inimigo e ele acaba não suportando aqueles levantes. Por quê? Porque abriu a boca, contou para todo mundo. Então tem coisas na sua vida que vai chegar momentos, mulher, em que Deus vai dizer para você: guarde a bênção para você, esconda ela pelo tempo determinado que vai ser para a sua vida. Então guarde a bênção para você, esconda a bênção de Deus. Haverá milagres que todos vão ver, mas haverá milagres que Deus vai entregar na tua mão para que seja para você, para a tua casa usufruir, para que o inimigo não entre, para que a inveja não entre. Lembra de José, quando ele teve um sonho e ele contou para os seus irmãos? De inveja, os próprios irmãos jogaram ele naquela cisterna. Claro que tudo foi um trabalhar de Deus, porém nós aprendemos que haverá milagres, haverá bênçãos de Deus para a nossa vida, que nós temos que esconder para nós. Há pessoas que não podem receber um milagre, ele já sai postando no Facebook, ele já sai postando no Instagram. Não pode receber uma bênção de Deus que ele já coloca lá. Mas tem coisas que entenda. Haverá coisas que Deus vai te exaltar em público, mas haverá coisas que Deus vai dar só para você, só para a tua casa, que Deus vai dar para você esconder, para você guardar em nome do Senhor Jesus. Veja que Joquebede valorizou, guardou, reservou a bênção que veio da parte de Deus para a vida deles. Ela sabia que aquela bênção seria algo muito grande e que ela precisava esconder no momento certo. E no momento certo também, aquela bênção seria revelada a todos. Amém? Então, mulher, nós temos que ter o discernimento. Não saia postando tudo da sua vida, não. Não saia contando tudo da sua vida, não. Existe um momento certo, um tempo certo para todas as coisas. Agora imagine comigo. Imagine o coração dessa mãe. Você consegue imaginar comigo ela saber que ficou grávida num período em que o faraó havia mandado matar todos os bebês nascidos homem? Você consegue imaginar comigo a pressão e a opressão que esse casal viveu? Imagine então quando a criança nasceu e a parteira disse a ela: é um menino. Não com alegria, mas sim com tristeza, porque sabia que quando nascesse menino, eles tinham que jogar no rio, que dar ali para os crocodilos do rio Nilo comer. Mas Joquebede e o seu marido Anrão foram um casal que foram guiados por Deus. E eles entenderam que o propósito daquela criança era maior. Imagine aquela mulher criando seus filhos pela fé por 3 meses. Irmãs, você consegue imaginar comigo esconder um bebê por 3 meses? Nós que sabemos que criança chora, sabendo que o vizinho não podia ouvir, que os guardas que passavam por ali não podiam ouvir porque alguém podia contar. Um vizinho podia dizer: o meu filho eu tive que jogar, por que ela vai ter que ter o dela? Então eles esconderam totalmente esse milagre, e foi um milagre pela fé. Até 3 meses de idade eles conseguiram reservar essa bênção dentro da casa deles. E depois ela teve, pela direção de Deus, que tomar uma decisão de muita fé. Ao trançar aquele cesto, ao passar o piche, o betume naquele cesto, ela fez tudo isso orando ao Senhor. E quando oramos, Deus derrama sobre nós uma tamanha confiança de que tudo dará certo, de que tudo ficará bem. Essa mulher orou,
Essa mulher fabricou aquele cesto, colocou o seu milagre, o seu sonho, colocou ali aquela criança dentro daquele cesto e caminhou até a beira do rio. E ali ela deixou que o Senhor guiasse, que o Senhor levasse, que o Senhor tomasse direção. Sabe o que eu aprendo aqui? Que vai chegar momentos na nossa vida em que as coisas vão sair do nosso controle. Que por mais que nós tentamos guardar, que por mais que nós tentamos reservar, mas vai chegar um momento em que as coisas saem do nosso controle. E é nesta hora que nós temos que confiar inteiramente em Deus. E é nessa hora que nós temos que entregar todas as nossas angústias, as nossas aflições, as nossas ansiedades inteiramente na mão de Deus. Foi o que Joquebede fez quando ela colocou aquele cesto com o seu sonho dentro naquele rio. Ela colocou crendo que Deus guiaria aquele cesto. E assim Deus o fez. Se você vê comigo, aliás, você viu comigo na palavra de Deus, que Joquebede coloca o cesto e ela fala para Miriam acompanhar aquele cesto para ver aonde Deus o levaria. E aonde Deus o levou? Deus levou aquele cesto com o bebê dentro, nas mãos da filha de Faraó. Não haveria lugar melhor, com uma criação melhor do que ali, com a filha de Faraó. Deus encaminhou aquele cesto. Foi o Senhor quem guiou aquela criança até nas mãos da filha de Faraó. E veja que milagre. Joquebede colocou ali, ela entregou, ela confiou em Deus, colocando aquele cesto no rio e foi embora para sua casa, chorando, eu tenho certeza. Mas logo depois de um momento, chega Miriam dizendo: mãe, o meu irmão está na mão da filha de Faraó e ela pegou ele para criar e está em busca de uma mãe, de uma ama que o alimente. E eu falei que eu sabia de uma, vamos correndo. Então aprenda que o Senhor, Ele nos ensina agora que quando nós confiamos, quando nós liberamos a nossa ansiedade, os nossos problemas, as nossas angústias na mão dEle, o rio leva, o Senhor guia e Ele traz a solução perfeita. Tome isso para o teu coração. Deus deu a direção perfeita àquela criança. Joquebede vai até a filha de Faraó e a filha de Faraó diz para ela: se você alimentar o meu filho, se você criar o meu filho, eu vou te pagar um salário por isso. Veja, Joquebede recebe o teu filho de volta, porque até então ela tinha deixado ir. Ela recebe ele de volta e o Senhor diz, e ali a filha de Faraó diz para ela: eu ainda te pagarei um salário para cuidar. A filha de Faraó não sabia, Joquebede sabia e Deus também sabia. O Senhor estava entregando um milagre que ela havia deixado ir de volta às mãos dela e ainda recebia um salário para isso. Você crê que Deus faz isso? Então, a partir de hoje, que você entregue. Será que não tem coisas na sua vida que você tem que deixar ir? Que você tem que deixar sair? Que você tem que entregar nas mãos de Deus e deixar que Deus leve? Tem coisas na sua vida, mulher, tem coisas na sua vida, mãe, que você não vai poder reter para sempre. Existe um tempo de reter e tempo de deixar ir. Fique com essa palavra e agora que você entendeu o que Deus falou conosco por meio dessa maravilhosa história, eu quero que você venha comigo para o questionário que Deus tem a nos falar e nós temos a falar para Ele o que nós aprendemos com essa maravilhosa lição de hoje. Amém? Vem comigo para o questionário.
Deus abençoe vocês. A aula de hoje fica por aqui. E eu peço a você que não deixe de deixar o seu like, dá um joinha, isso ajuda o canal, compartilhe o vídeo com alguém, porque tem alguém que precisa ouvir essa palavra, amém? Seja um evangelista da parte de Deus e deixe Deus usar a sua vida. Fique com Deus e até o próximo vídeo.